Bom, no primeiro bloco nós estávamos mencionando então sobre a função então do direito coletivo do trabalho, né? Qual que é a função, tá? A função do direito coletivo, ela é uma função negocial, tá? Então, o objetivo do sindicato é realizar as negociações, tá? Nós temos essa disposição legal no artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, tá? Onde dispõe, é obrigatório, então, a participação dos sindicatos nas convenções coletivas, tá? Então, para que haja uma convenção coletiva, para que ela seja realizada, é necessário a participação do sindicato, tá? Bom, o que são, então, essas negociações, tá? Essas negociações, elas são pactos, então, tá? Pactos que são celebrados para conceder o quê? Conceder melhores condições de trabalho, tá? Aos nossos empregados. E aí, nós temos, então, a negociação coletiva, ela é o gênero, e nós temos a espécie, que são os acordos coletivos e as convenções coletivas, tá? Acho que é importante, então, a gente fazer a leitura do artigo 611 da CLT, tá? O que nós temos aqui, tá? A convenção coletiva, tá? É um acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais do trabalho, tá? Então, no 611, a gente tem uma conceituação, então, do que é a convenção coletiva, tá? E o acordo, que é o acordo de caráter normativo, tá? Acho que é importante também a gente fazer a leitura do parágrafo 1º, que menciona o seguinte: é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho, tá? Bom, qual é então a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo, tá? Para ficar mais claro para vocês, é importante a gente mencionar o seguinte, que vocês visualizem também, tá? A convenção coletiva do trabalho, tá? Ela é realizada entre um sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, tá? Então, é sindicato, tá? Essa negociação é realizada mediante os sindicatos, tá? Os sindicatos que representam a categoria dos empregados versus o sindicato do empregador, tá? Então, sindicato empregado, né? Ou sindicato da categoria profissional e sindicato empregador ou sindicato da categoria econômica, tá? Essa negociação, então, é feita por sindicato e sindicato, tá? Então, é denominada convenção coletiva de trabalho. O que a gente pode mencionar aqui, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo de o que é uma convenção coletiva. Vamos pensar, então, que o Sindicato dos Bancários, né, realizou uma convenção coletiva, certo? E nessa convenção está estabelecido o aumento do vale alimentação, tá? Então, se for por convenção coletiva, que é sindicato empregado, sindicato empregador, todos os bancários da instituição privada vão ser beneficiados, então, com essa negociação coletiva. Todos vão receber, então, esse aumento no vale alimentação, tá? Esse seria um exemplo. Agora a gente vai diferenciar o que é o acordo coletivo de trabalho.
tá? O acordo coletivo de trabalho é o sindicato dos empregados, tá? E uma ou mais empresas. Então, aqui a gente está falando sindicato empregado e empresa. Pode ser uma ou mais empresas, tá? Isso é um acordo coletivo de trabalho. O que a gente pode mencionar? No mesmo exemplo que a gente mencionou antes, a convenção coletiva, a gente pode mencionar agora, tá? Então, vamos supor que esse acordo coletivo, ele contemple aumento no vale alimentação, tá? Esse aumento no vale alimentação é realizado entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas. Vamos supor, né, que quem tenha realizado esse acordo são os bancários, o sindicato dos bancários e o Banco Santander, né? Bom, a diferença entre a convenção e o acordo é que esse aumento no acordo coletivo de trabalho, como foi realizado entre o bancário e o Banco Santander, ele só vai contemplar os bancários que trabalham, né, na instituição, né, no Banco Santander, e não os demais, como na Convenção Coletiva de Trabalho. Na Convenção Coletiva de Trabalho, contempla todos da categoria. E no acordo coletivo do trabalho, contempla a empresa ou as empresas que realizaram esse acordo coletivo, ok? Tá? Outra peculiaridade que eu acho que é importante a gente mencionar, o artigo, então, 612. Depois a gente vai voltar para o 611, que é onde a gente tem as alterações, tá? Mas a gente vai no 612 para ver como realmente acontece, então, as convenções ou acordos coletivos, tá? Bom, os sindicatos, artigo 612, então, os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo da validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 dos associados da entidade, se se tratar de convenção, e dos interessados, no caso de acordo, e em segunda, 1/3 dos mesmos, tá? Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Tá? O que esse artigo quer nos dizer? Que para que seja realizada uma convenção coletiva, é necessário que seja observado o quórum. Tá? Quando a gente fala, então, da primeira convocação, é importante frisar que esse quórum precisa ser de 2/3 dos associados, tá? Para que seja realizada a convenção. E de 2/3 dos interessados, se for para o acordo coletivo. Mas se a gente mencionar, então, que for a segunda convocação, nós temos, então, 1/3 dos associados, tá? Para a convenção coletiva, e nós temos 1/3 dos interessados para o acordo coletivo, tá? Isso em segunda convocação, tá? Artigo 613, então, dispõe que as convenções e acordos coletivos deverão conter obrigatoriamente, tá? E aí nós temos aqui os incisos, tá? Ou seja, designação dos sindicatos, prazo de vigência, categoria ou classe, normas para a conciliação das divergências, condições ajustadas para reger as relações individuais, direitos e deveres dos empregados e empresas, tá? E também as penalidades para os sindicatos, tá? Tanto dos empregados quanto das empresas, tá? O 619, o artigo 619, traz a seguinte disposição: nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo,
sendo considerada nulo de pleno direito, tá? Então, aqui nós temos a seguinte disposição, que o contrato individual que contraria a convenção ou acordo coletivo, ele é nulo de pleno direito, tá? Mas a gente vai, no próximo bloco, tratar um pouquinho do artigo 611-A, tá? E artigo 620, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, tá? Essa é a redação que nós tínhamos e que se manteve. No próximo bloco, então, a gente dá uma olhada no artigo 611-A da CLT, que foi contemplado, então, pela reforma trabalhista, tá? Nos vemos daqui a pouquinho, até mais.